A paz seja sobre tua casa, meu irmão. Você está bem, querido? Eu espero que você esteja bem. Maravilhoso, maravilhosa, vivendo as bênçãos, desfrutando das bênçãos, glorificando e exaltando aquele que reina, aquele que enviou Jesus para nos salvar. Então, somente nosso Deus te abençoe. Derrame chuva de bênção sobre o teu lar. Queridos, em Gênesis, no capítulo 2, 15 a 17, o relato bíblico nos mostra uma ordem. Ordem essa que foi transgredida por Adão. Essa ordem o nosso Deus dá diretamente a Adão quando o coloca no jardim do Éden. O nosso Deus dá ordem a Adão, explica a ordem e também diz a Adão os resultados caso essa ordem fosse desobedecida. Nosso Deus, conversando com Adão, diz: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O nosso Deus coloca Adão no jardim do Éden e tem essa conversa com ele. Adão, você pode comer de toda a árvore, você pode desfrutar de todos esses frutos, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode. E o nosso Deus explica por que não pode. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Tudo bem, Adão entendeu, compreendeu, foi viver a vida dele no jardim do Éden. Mas no capítulo 3, nós vemos a queda. No capítulo 3, nós vemos a queda do homem. No capítulo 3, nós vemos a conversa da serpente com a mulher. A serpente se aproxima de Eva e começa a conversar com ela a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal que o nosso Deus, no capítulo 2, 15 a 17, explicou para Adão. Nosso Deus explicou para Adão lá atrás, quando colocou no jardim do Éden. Mas no capítulo 3 acontece a conversa da serpente com Eva. E ali ela diz: é certo que você não pode comer dessa árvore que está no meio do jardim? E Eva diz: não, nós nem podemos tocar. E a serpente insistindo disse: que isso, claro que pode. Porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. Você não vai morrer. Lembra que no capítulo 2, 15, 17, o nosso Deus diz para Adão: certamente morrerá? A serpente chega e diz: não morrerá. Pelo contrário, os teus olhos vão se abrir. Eva é seduzida, toma do fruto, come e dá ao seu marido. Imediatamente eles se verem nu e se escondem entre as folhas das árvores no jardim. O nosso Deus, a Bíblia diz que ele vem na viração do dia no jardim. Tem uma conversa, uma visita, ver como que Adão e Eva estavam. E o nosso Deus pergunta por Adão. E Adão diz: porque eu estava nu, me escondi. E o nosso Deus pergunta: quem te fez saber que estava nu? Adão responde: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E o Senhor pergunta para Eva: que tu fizeste? Ela responde: a serpente me enganou. Aí começa a sentença da serpente, da mulher e por último de Adão. Nosso Deus vai sentenciando cada um deles. A serpente vai rastejar, vai comer pó. Haverá inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. A Eva vai sentir dores de parto, muito sofrimento. E o desejo dela será contra o desejo do seu marido. E por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. Adão agora vai trabalhar do suor do seu rosto, ele vai comer o pão de cada dia. E por último, o casal, são expulsos do jardim do Éden. Nosso Deus expulsa aquele casal desobediente e coloca querubins guardando a entrada do Éden, cuidando para que, quem sabe, de repente a Bíblia não diz, Adão queira voltar.
mas o Senhor guarda a entrada, guardando ali o caminho da árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento. Queridos, e o resultado dessa ordem que foi desobedecida, aqui no capítulo 3, todos nós vivemos ela. O ápice da desobediência dessa ordem, a morte. Nosso Deus diz, certamente morrerá. O ápice da desobediência é a morte do homem. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte. Porque a ordem que o nosso Deus deu era para não comer. E caso viesse comer, morreria. E a Bíblia diz que a palavra do nosso Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. E o que nós vemos hoje? Morte, maldição, luto, dor, choro, sofrimento, derramamento de sangue, injustiça, maldade, pecado, a decadência do homem, a degradação do homem, do corpo humano, a velhice, a idade chega. Nós voltamos para o pó, porque de lá nós fomos tirados, nós fomos feitos do pó da terra. O resultado dessa ordem, todos nós sentimos ela. Todos nós. Quando nós olhamos o nosso querido, a nossa querida que suspirou, que desceu à sepultura, nós nos lembramos do que aqui está escrito. Certamente morrerá.